Graças e paz, meus queridos. Bom estar mais uma vez com os irmãos na nossa escola bíblica dominical. Estamos dando continuidade aos nossos estudos no tema do discipulado. Nós estamos trabalhando a temática do discipulado a partir do livro do Mark Dever, do livro com o nome Discipulado, da editora Vida Nova. Nós já caminhamos pelas duas primeiras partes do livro, explicando sobre o que significa discipular, na primeira parte. A segunda parte nós tratamos da obra de fazer discípulos, tá? E agora nós adentramos na terceira parte, né, como discipular, né? E nós já abordamos inicialmente na primeira aula dessa terceira parte do livro de como discipular. Nós falamos sobre a escolha da pessoa a ser discipulada, nós falamos de como escolher pessoas dentro da estrutura familiar, a condição espiritual dessas pessoas, lembrando aqui que nós deixamos claro que aqueles que não são salvos, ainda que não são membros de uma igreja, aqueles que ainda não tiveram um encontro genuíno com Jesus, eles devem ser evangelizados e não discipulados, tá? O discipulado é algo para aquele que já teve um encontro com Jesus, tá? Esses que já tiveram um encontro com Jesus, a esses nós discipulamos. Aqueles que ainda não tiveram um encontro com Jesus, esses nós evangelizamos. Nós falamos também do local da igreja, né, da membresia da igreja, que é o seu objeto principal de escolha, tá? É o campo principal de escolha. É entre os membros da igreja que você vai escolher alguém para discipular, para desenvolver um relacionamento discipulador. Falamos sobre a questão de gênero, homens preferencialmente discipulam homens, mulheres preferencialmente discipulam mulheres. Falamos também sobre a idade, a questão de que, embora não haja no texto bíblico uma ordenança limitadora para tanto gênero quanto idade, há uma orientação de sabedoria de que homens mais velhos discipulam homens mais novos, mulheres mais velhas discipulam mulheres mais novas, por uma questão própria de sabedoria e de facilitação no diálogo, lembrando que um relacionamento discipulador pressupõe envolvimento, pressupõe tempo, pressupõe passar bastante tempo junto, conhecer e ser deixado conhecer, conhecer e ser deixado conhecer por outra pessoa. Então é importante ter essa sabedoria, tá? Também falamos que é necessário escolher alguém disposto a aprender, ou seja, você precisa escolher pessoas que estejam dispostas a crescer, né, a serem discipulados, e também aqueles que tenham disponibilidade para passar isso à frente, tá? Lembrando que o discipulado é uma ordem para toda a igreja. Todo crente é um discipulador. Todo crente deve desenvolver um relacionamento discipulador com outro crente mais novo na fé. Nós falamos isso, depois falamos na aula passada sobre a questão dos objetivos, de termos objetivos claros, ajudar outras pessoas a ter mais entendimento da vida, né? Entendimento da vida com Cristo. Nós falamos daquele sistema vida, verdade, vida, que você, por meio da sua vida, atrai pessoas e ensina essas pessoas a terem um bom relacionamento com Jesus, a terem um melhor relacionamento com Deus, serem moldados à imagem e semelhança de Jesus. Então, a sua vida, na vida de outra pessoa, transforma essa vida transformada vai atrair outras pessoas, e esse ciclo se mantém de maneira que nós desenvolvemos um discipulado sempre crescente, um cristão discipulando outro cristão. Nós falamos sobre a necessidade de ajudar outras pessoas a viver melhor, e nós falamos também sobre a necessidade de fazer as perguntas corretas para fazer com que o seu discipulando, aquele que está sendo discipulado, entenda a necessidade de ser moldado à imagem e semelhança de Jesus. E aí nós chegamos no ponto final desta parte do livro, que é sobre a necessidade de pagar o preço. E esse é o tema da aula de hoje, pagar o preço, tá? Então, nós estamos dentro da parte 3 do livro, como discipular, e hoje nós vamos falar sobre pagar o preço do discipulado. Primeiramente, nós vamos rever aqui o conceito de discipulado. Nós já deixamos claro que discipulado é um relacionamento em que se procura exercer uma boa influência espiritual sobre alguém ao tomar a iniciativa, ensinar, corrigir, servir de modelo, amar, ser humilde e aconselhar e inspirar.
Então, por meio do seu discipulado, por meio do relacionamento discipulador que você vai desenvolver com essa pessoa, você vai exercer uma boa influência espiritual sobre ela, você vai tomar a iniciativa de desenvolver esse relacionamento, você vai ensinar, você vai corrigir, você vai servir de modelo, você vai amar, você vai ser humilde, você vai aconselhar e você vai inspirar. Tá? Então, esse é o conceito de discipulado que nós estamos trabalhando ao longo desse curso. Primeira questão sobre a temática de pagar o preço do discipulado é entender que discipular consome tempo. Tá? Discipular necessariamente vai consumir o seu tempo. Tá? Então, é importante você entender isso, que o discipulado ele consome tempo. É o custo do tempo que nos obriga a ser criteriosos ao discipular pessoas. Você vai precisar desenvolver um relacionamento com alguém, isso vai demandar tempo, isso vai consumir parte do seu tempo. Tá? Esse tempo ele limita o número de relacionamentos de discipulado que você pode ter. Embora você possa desejar discipular todas as pessoas da igreja, você não conseguirá desenvolver relacionamentos profundos de maneira que você de fato possa ter tempo de qualidade com essas pessoas e desenvolver de fato uma influência positiva sobre elas. Então, é possível pagar o preço em porções menores, como conversas com as pessoas depois das atividades da igreja, ou troca de mensagens, ou porções maiores, com a marcação de refeições semanais juntas. Então, você vai precisar administrar o seu tempo com o seu discipulado, com o seu discipulando, de maneira que você possa investir tempo. Você pode fazer isso de maneira mais mitigada, aproveitando momentos após o culto, para sentar, conversar, trocar uma ideia, ver como é que as coisas estão, como está indo a caminhada espiritual dessa pessoa, também por meio de WhatsApp, por meio de outras ferramentas tecnológicas que nós temos hoje. Inclusive, nesse momento de pandemia, nós estamos aprendendo a usar muitas ferramentas que ficavam fora da nossa vida cotidiana pela falta de necessidade. Às vezes ficavam muito limitadas a guetos específicos da sociedade, mas agora, como todos nós estamos precisando manter contato uns com os outros, estamos aprendendo a utilizar ferramentas de videoconferência, ferramentas de videomensagem. Então, há uma enormidade de ferramentas disponíveis que você pode utilizar para manter contato com o seu discipulando, de maneira que você possa desenvolver esse relacionamento. Tá? O tempo que passamos no mundo caído lá fora sempre traz provocações. Estas consistem em momentos fundamentais na relação do discipulado, que incidem sobre a vida do discipulador ou do discipulando, ou do discipulado. A ideia aqui é que você vai desenvolver um relacionamento discipulador com essa pessoa, de maneira que ela vai... de maneira que as coisas que acontecem no mundo ao redor, elas servem como esses pontos de contato para que você vá desenvolvendo a conversa, desenvolvendo o relacionamento, desenvolvendo esse envolvimento com outra pessoa. Nesse momento de pandemia, nesse momento em que nós estamos vivendo essa confusão toda em relação ao coronavírus e as limitações que ele tem nos imposto como sociedade de maneira geral, nós estamos aprendendo muitas coisas e muitas perguntas estão sendo feitas. Pessoas estão temerosas sobre o fim do mundo, pessoas estão perguntando onde está Deus no meio de tudo isso, por que Deus não simplesmente manda a cura, por que Deus não simplesmente usa a igreja para curar as pessoas, por que o dom de cura não é restaurado no meio de tudo isso. Inclusive teve uma discussão entre alguns pastores brasileiros aí no mundo aí dos youtubers da vida, por conta da pregação que um determinado pastor fez, onde ele questionou onde estão os pentecostais e neopentecostais que creem no dom de cura, que não vão para os hospitais curar as pessoas com Covid, onde estão essas pessoas que não foram para a Espanha, que não foram para a Itália, para minimizar o sofrimento lá. Essas perguntas são válidas por uma certa perspectiva, mas elas nascem muitas vezes de corações realmente preocupados em entender onde está Deus no meio dessa confusão toda. E um bom relacionamento discipulador, se a nossa igreja, se as igrejas em geral tivessem bons relacionamentos discipuladores,
permitiriam que essas perguntas fossem feitas nesses ambientes e fossem respondidas por meio de um estudo do texto bíblico, e isso minimizaria o medo das pessoas e minimizaria a preocupação dos cristãos de uma maneira geral. Então você percebe que discipular vai consumir o seu tempo, ele vai demandar que você separe um tempo da sua vida para dedicar a outra pessoa, para dedicar a um outro cristão. A segunda questão sobre o discipulado é que o discipulado demanda estudo, tá? Demanda estudo. Se a fé advém de ouvir a palavra, queremos alimentar a fé com a palavra. Então, para desenvolver um discipulado, vai demandar estudo. Lá no nosso conceito de discipulado está a ideia de que discipulado é desenvolver um relacionamento onde você vai ensinar alguém. Pressupõe, sim, uma transmissão de conhecimento de alguém que é mais velho na fé, que já detém algum conhecimento na caminhada cristã e vai transmitir para outra pessoa. Volto ao exemplo que dei anteriormente. Um cristão maduro na fé, um cristão que já tem uma certa caminhada na fé, responderá onde está Deus no meio dessa confusão toda, onde está Deus no meio da pandemia. Porque esta não é a primeira grande catástrofe que a humanidade passa desde que Jesus Cristo foi elevado aos céus. A humanidade já passou por diversas outras catástrofes e a igreja sempre respondeu onde está Deus no meio de tudo isso. Deus continua no controle de todas as coisas. Nada foge ao controle de Deus. Deus não foi pego de surpresa por um vírus que surgiu do nada e pegou Deus dormindo ou cochilando. Deus sabe o que está fazendo, Deus sabe o que faz, Deus sabe o porquê de tudo isso. Nós nem sempre conseguiremos entender a razão das catástrofes que se abatem sobre nós, mas nós devemos entender aí a imagem de Jó, né? Utilizando aí o exemplo e o aprendizado de Jó, que nós nem sempre entenderemos o porquê das coisas, mas nós precisamos entender que existe um Deus no controle de tudo isso. Uma coisa interessante sobre o livro de Jó, nós já comentamos em diversas outras aulas, é que Jó nunca leu o livro de Jó, né? Jó não sabe das coisas que acontecem fora da sua presença. Você que lê o livro sabe desde o início que há ali um diálogo entre Satanás e Deus, né? Há um diálogo ali em que Deus então permite que Satanás tome algumas atitudes em relação a Jó. Há ali uma série de diálogos que nós, como leitores do livro, sabemos que está acontecendo, mas Jó não sabe. Jó não tem consciência daquilo. E ao longo de toda a jornada do livro, Jó vai se questionando sobre tudo aquilo e vai perguntando a Deus o porquê daquelas coisas. E, inclusive, o grande pedido dele ao longo do livro todo é o desejo de ter uma audiência com Deus para explicar para Deus que algo de errado estava acontecendo. Que algo de errado estava acontecendo e Deus, em tese, não estaria vendo o que estava acontecendo com ele. O interessante é que quando Deus concede a Jó essa audiência, né? Deus ouve as palavras de Jó, as indagações de Jó, mas quando Deus vai responder, em tese, a Jó, Deus simplesmente começa a fazer perguntas a Jó, que fazem com que Jó entenda que Deus sempre esteve no controle de todas as coisas. Deus questiona Jó: olha, onde é que você estava quando eu criei todas as coisas? Onde você estava quando eu formei os animais? Onde você estava quando eu criei as bestas feras e controlei todas elas? Eu não perguntei nada a você. E eu continuarei não perguntando nada a você, porque eu sou Deus, eu sei o que eu estou fazendo. E o interessante é que no final da jornada, Jó, reconhecendo isso, vai dizer: eu sei que o meu Redentor vive, que por certo um dia ele se levantará em meu favor. Então ele diz que antes ele conhecia Deus de ouvir falar, mas agora os olhos dele podem ver a Deus. Então agora ele convive com Deus, ele entende que Deus de fato está no controle de todas as coisas. Isso é interessante para nós. Isso demanda o quê? Demanda estudo. Discipulado demanda estudo, demanda passar tempo com a Bíblia, ler a Bíblia junto com a pessoa que está sendo discipulada, explicar a ela o contexto que as coisas acontecem, explicar o contexto dos livros do Antigo Testamento, do Novo Testamento, a ligação entre um texto e outro, entre um testamento e outro, o porquê que determinada carta fala de um jeito, o porquê que a outra fala de outro. Ao longo da história da igreja, nós percebemos que às vezes as pessoas acham que há alguma dificuldade entre Tiago e Paulo, mas quando você se depara com o texto e lê, você percebe que os dois estão falando da mesma coisa, né?
na questão das obras, isso demanda tempo, demanda estudo, você precisa se dedicar a isso, tá? E, óbvio, para que você possa discipular outra pessoa, você vai precisar estudar, vai precisar demandar tempo e você precisará ser discipulado por outra pessoa para aprender isso também. Estudamos as coisas das quais gostamos. Aqui é uma segunda frase que está no nosso slide ali. E de fato isso aqui é interessante. Se de fato nós amamos o texto bíblico e amamos a palavra de Deus, nós naturalmente estudaremos ela com mais afinco, estudaremos ela o tempo todo. Preste atenção, as pessoas que têm mais predisposição por algum determinado tipo de assunto, elas dedicarão tempo àquilo e estudarão aquilo. E muitas vezes isso não se reflete na nossa relação com o texto bíblico. Se nós queremos desenvolver relacionamento discipulador com alguém, nós precisamos amar o texto bíblico. E se amamos o texto bíblico, nós precisamos conhecê-lo. Precisamos nos debruçar sobre ele, estudar, passar tempo com ele, gastar tempo com o texto bíblico. Tá? Em seus relacionamentos de discipulado, use a Bíblia, dedique tempo à palavra. A palavra é essencial. Nós não discipulamos pessoas para serem iguais a nós. Nós discipulamos pessoas para serem iguais ao Evangelho que está revelado no texto bíblico, para serem iguais a Jesus, aquele que nos é revelado por meio do texto bíblico. Nós estudamos o texto bíblico para conhecer a revelação de Cristo Jesus e assim nos assemelharmos a Ele cada dia mais. Terceiro ponto aqui do nosso estudo é entender que discipulado demanda oração. A imagem está cortando ali a palavra oração, mas o texto é que discipulado, o ponto é discipular demanda oração. Paulo nos diz, orai sem cessar, lá em 1 Tessalonicenses 5,17. Você precisa orar pelas pessoas que você está discipulando e você também precisa ensinar essas pessoas a orar. É interessante que nós temos já conversado na nossa igreja, na Igreja Batista Olaria, nas nossas reuniões de oração, que nós temos muita dificuldade com a oração. Nós não sabemos orar. Muitas vezes as nossas orações são meras repetições de palavras que nós aprendemos, ou de jargões teológicos, ou jargões eclesiásticos que nós aprendemos. Muitas vezes elas até se tornam uma espécie de ponto e vírgula nas nossas orações, porque nós não estamos acostumados a orar. Nós oramos pouco, nossas orações são curtas, nossas orações muitas vezes são extremamente secas e pontuais, e nós não aprendemos a orar. É necessário aprender a orar. Por isso, muitas vezes, nós precisamos regar, ou melhor, não muitas vezes, por isso é que é necessário que nos nossos cultos tenha muita oração, para que os novos cristãos aprendam a orar com os cristãos mais velhos na fé. Apenas ouvindo eles e percebendo como eles se relacionam com Deus por meio da oração, isso auxilia no processo de aprendizado da oração. Tá? As mudanças de que precisamos são de natureza sobrenatural, ainda que Deus use meios humanos como a oração. Por isso nós precisamos desenvolver oração nas nossas vidas, porque as mudanças que a gente precisa para a nossa relação, espiritual, nossa relação com Deus, elas são de natureza sobrenatural, elas não são de natureza natural, elas não são de ordem natural, elas são de ordem sobrenatural. Por isso é necessário desenvolver a oração. Nós precisamos buscar a Deus, conhecer mais a Deus, aprender a nos comunicar com Deus, a falar com Deus de maneira apropriada e de maneira que nós de fato expressemos aquilo que é necessário ser transformado nas nossas vidas. Muitas vezes nós nos ancoramos em textos bíblicos que nos dizem que, como nós não sabemos orar, o Espírito então intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então nós achamos que nós simplesmente precisamos falar o que vier à cabeça e aí o Espírito Santo vai se encarregar de traduzir, de apertar a tecla SAP e levar para Deus e aí tudo está resolvido. Mas é interessante que Jesus Cristo gasta muito tempo em oração. Ele gasta muito tempo em oração ao longo do seu ministério. Sempre que você vai acompanhando, você vai ver volta e meia os evangelistas dizendo que Jesus Cristo se retirou para orar, estava em oração, voltando da oração, indo para a oração. Então, a oração é uma prática na vida de Jesus. Quando você olha também para os salmos são inúmeras orações escritas e cantadas muitas vezes. Nós percebemos que a oração faz parte da vida do povo de Israel. E então,
uma grande parte do texto bíblico são orações a Deus. E se nós não gastamos tempo em oração e não temos o hábito de orar, isso demonstra que nós conhecemos pouco o texto bíblico, porque boa parte da vida dos personagens do texto bíblico, dos inúmeros livros do texto bíblico, estão envolvidos em oração, são representações das suas orações. Daniel é conhecido pelo quê? Porque ele orava 3 vezes ao dia ao Senhor. Por 3 vezes ele parava o que estivesse fazendo, se direcionava para Jerusalém, se direcionava em direção ao templo, né? Porque aí no seu contexto, no contexto de Daniel, tem a ideia de que a oração deve ser realizada no templo. Neotestamentariamente isso já nos foi transformado para nós. Hoje nós entendemos que nós podemos orar em qualquer lugar, porque o véu se rasgou, Deus não está mais fisicamente em um local, mas Ele habita em nós por meio do seu Santo Espírito. Então todos nós podemos orar, mas Daniel ainda vive em um outro testamento, em uma aliança anterior. Nessa aliança, então, Daniel se dirigia para o templo, né, a sua face dirigida ao templo, e orava 3 vezes ao dia. Então a oração faz parte da vida dos personagens bíblicos. Então nós precisamos entender que nós, cristãos, precisamos desenvolver a oração, aprender a orar. E você que deseja discipular alguém, desenvolver um relacionamento discipulador, parte desse relacionamento será desenvolvido por meio da oração. Ensinar as pessoas a orar, ensinar os novos cristãos a orar, a se dirigir a Deus, a aprender a usar as palavras, a não se perder no meio da oração, a não divagar, a não ficar usando expressões repetitivas e sem sentido, mas de fato aprender a se comunicar com Deus e aprender a orar de maneira que seja agradável a Deus, e assim também ensinar outras pessoas. Quando discipular, faça perguntas que ajudem as pessoas a pensar sobre as coisas pelas quais elas oram. Isso aqui também é um ponto interessante, porque além de nós termos dificuldade com oração, de não sabermos orar, de termos dificuldade com o ato de orar, o ato físico de orar. Aqui apenas um parênteses, às vezes eu converso com os irmãos na igreja, na nossa reunião de oração, que se a gente pedisse para que cada um orasse por 5 minutos, quando nós pensamos 5 minutos, achamos que é pouco. Mas quando nós, de fato, contabilizamos o tempo de oração, a grande maioria das nossas orações não passam de 2 minutos. As mais longas chegam a 2 minutos e meio, 3 minutos. E 5 minutos parece uma eternidade. 10 minutos, então, parece uma eternidade. E às vezes a gente fala, não, vamos fazer uma vigília, 6 horas de oração, 12 horas de oração. Nós não conseguimos orar por 5 minutos seguidos. Então, é necessário aprendermos a orar mesmo, o ato físico de orar, a disciplina física de passar tempo em oração. Porque nós, inclusive, passamos um bom tempo nas nossas reuniões de oração, às quartas-feiras, falando sobre isso, tocando nesses pontos, falando inclusive das dificuldades de vocabulário, as dificuldades de conhecimento bíblico. Nós oramos pouco porque conhecemos pouco o texto bíblico, conhecemos pouco Deus, por isso falamos pouco com Ele, porque não sabemos o que falar, porque não o conhecemos corretamente. Então, nesse ponto, nós já temos a dificuldade do ato físico de orar. A segunda dificuldade que temos é que quando nós colocamos em prática o ato físico de orar, as nossas orações, em sua grande maioria, se limitam às nossas necessidades momentâneas e imediatas. Se estamos com alguma dificuldade no emprego, se estamos com alguma dificuldade na família, se estamos com algum parente doente, se estamos nós passando por alguma doença, nós nos esquecemos que a nossa oração pode e deve ser muito mais ampla do que isso. Nós muitas vezes falamos em nossos pedidos de oração que devemos orar pelas nossas autoridades, pelas autoridades políticas do nosso país. Mas quantas vezes elas estão de fato inclusas nas nossas orações pessoais? Quantas vezes nós paramos para orar pelos nossos líderes, pelo presidente, pela sua equipe, pelos governantes, pelos governadores, pelos prefeitos, pelos deputados, pelos presidentes de cada poder, ou pelos chefes de cada poder da nossa nação, pelos presidentes ou chefes de estados de outras nações, por conta de toda a confusão que o mundo está vivendo nesse momento. Mas nós muitas vezes ficamos apenas na retórica. Nós dizemos que vamos fazer isso, mas nós de fato não fazemos, porque as nossas orações muitas vezes elas são apenas expressão do nosso desejo momentâneo, da nossa preocupação momentânea. Nós não ampliamos a nossa preocupação.
Então, no seu relacionamento discipulador com alguém, você tem a incumbência, a tarefa de ir instigando no discípulo, naquele que está sendo discipulado, essa preocupação, fazendo perguntas, inclusive. Eu que listei algumas perguntas a partir do livro, perguntando para essa pessoa, elas sabem orar a partir de passagens bíblicas, né? Utilizar os salmos como base de oração. Nós temos feito isso também nas nossas reuniões de oração às quartas-feiras, usado alguns salmos para alimentar as nossas orações, aprender a orar a partir dos salmos. Se elas estão dedicando tempo à oração, se elas oram pelo quê, oram em favor de quem, oram pelas amizades, se oram pelo ministério, se oram a respeito de dinheiro, em favor de amigos que gostariam de ver convertidos, a respeito da pureza e de santidade. Então são perguntas, são indagações, são instigações que você como discipulador deve fazer àquele que está sendo discipulado, para que ele vá ampliando o campo de preocupações da sua oração, que a sua oração não fique limitada única e exclusivamente às suas necessidades imediatas e momentâneas. Outra dica final que a gente dá aqui é que você deve ler bons livros sobre oração. Na descrição desse vídeo, tá? Aqui abaixo do vídeo, na descrição, eu coloquei ali link de alguns livros que eu recomendo sobre oração, tá? Nós vamos indicar alguns livros ali abaixo. Você vai clicar no link, vai ser direcionado diretamente para uma loja virtual para adquirir o livro se for do seu interesse, tá? Eu vou colocar links tanto para versões físicas quanto para versões virtuais, versões digitais desses livros. Ler sobre oração auxilia, nos ajuda, tá? Ler livros que nos ensinam a orar os salmos, a orar a partir dos provérbios, a orar a partir da oração do Pai Nosso, tá? A aprender a entender a oração do Pai Nosso para que ela sirva de fato como modelo de oração para nós. Existe boa literatura já em português nos auxiliando sobre isso, nos ensinando um pouco mais sobre a necessidade da oração. O quarto ponto que nós temos aqui sobre a necessidade do discipulado, ou melhor, do preço do discipulado, é que discipular demanda amor, tá? Esse é o quarto e último ponto, e ele começa aqui a partir da seguinte premissa, tá? Jesus nos ensina, assim como eu vos amei, também deveis amar uns aos outros. Ele também resume toda a lei em 2 mandamentos, amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. As passagens estão aí, João 13:34 e Marcos 12:28 até 31. O amor é a base da fé cristã. O apóstolo Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 13 que quando todas as coisas se consumarem, tá, ficarão a fé, a esperança e o amor. E dessas, só uma vai sobrar, o amor. Tá? Porque o amor é a essência de Deus. Tá? O amor, de fato, é a essência de Deus. A música do João Alexandre, que leva exatamente esse nome, a essência de Deus, e fala sobre o amor, né? É de fato, ela é bem autoexplicativa. O amor é a essência de Deus. O amor é que, de fato, simboliza Deus. Tá? Tanto que uma leitura possível de 1 Coríntios 13 é que ali o Paulo não está falando do sentimento, o amor que nós experimentamos, mas ele está falando de uma pessoa, está falando de Jesus Cristo, tá? Está falando do próprio Cristo como sendo esse amor, porque ele é a personificação, ele é a encarnação do amor. Tudo que nós podemos imaginar sobre o amor, tá? Está de fato encarnado em Cristo Jesus, está personificado em Cristo Jesus. E o amor dentro do relacionamento discipulador, ele é de fato a base principal. Sem amor pela pessoa que está sendo discipulado, não haverá como dar continuidade a esse relacionamento. Primeiro porque o amor dá início a um relacionamento de discipulado. Tá? O amor nos constrange a negar a nós mesmos e a servir ao próximo. É porque amamos ao próximo, é porque amamos os nossos irmãos e amamos os mais novos na fé, que nós vamos dedicar um tempo a eles, que nós vamos dedicar a nossa vida, nós vamos dedicar parte significativa do nosso tempo em auxiliar essas pessoas a serem mais próximos a Jesus, a serem mais semelhantes a Jesus. Nós, de fato, vamos abrir mão de cuidar mais de nós, de dedicar mais tempo a nós mesmos, em prol de ajudar uma outra pessoa a entender o texto bíblico, a conhecer mais a Jesus, a ser moldado à imagem e semelhança de Jesus.
O amor nos faz correr o risco de ser rejeitados, uma ameaça constante quando um relacionamento começa. Você vai, lembrando que dentro do conceito de discipulado que nós estamos trabalhando, existe a ideia de que discipulado você deve tomar a iniciativa, você deve procurar iniciar um relacionamento discipulador. E você poderá ser rejeitado, a pessoa pode simplesmente dizer assim, olha, não quero, não tenho interesse, mas por que você tomou essa iniciativa? Porque você ama o próximo, porque você ama o seu irmão em Cristo, e você se preocupa com ele e deseja que ele seja moldado à imagem e semelhança de Jesus. O amor a Deus e ao próximo sempre nos leva a superar as dificuldades e a absorver os custos, pois desejamos ver alguém crescer. O seu desejo primordial ao desenvolver um relacionamento discipulador é ver um cristão saindo da condição de nécio na fé, de desconhecedor da fé, de incipiente na fé, de um bebê na fé, e essa pessoa será alçada à condição de alguém que de fato tem certeza e tem tranquilidade na sua caminhada na fé. Esse deve ser o seu objetivo ao desenvolver um relacionamento discipulador com alguém. Você não deve ter objetivos de autopromoção, de dizer, olha quantos discípulos eu tenho, quantos eu já fiz, quantas pessoas eu me seguem, tá? Essa ideia moderna que as redes sociais trouxeram para nós, dos seguidores, né? Isso às vezes cria na nossa mente algumas manias de grandeza que não são positivas. Mas o ponto primordial para você desenvolver um relacionamento discipulador com outro cristão é amor. É porque um dia Deus se revelou a você e usou outras pessoas para discipular você à imagem e semelhança de Jesus e moldar você à imagem e semelhança de Jesus. O amor persevera em um relacionamento discipulado. Por qual outra razão, além do amor, suportaremos os desafios por vir? Há inúmeros desafios em um relacionamento. Tá? Você vai gastar tempo com a pessoa, você vai ter problemas, muitas vezes vão ter desentendimentos, às vezes você vai passar horas explicando e ensinando alguma coisa para ela a partir do texto bíblico, e quando ela tiver a primeira oportunidade de colocar aquilo em prática, ela vai fazer exatamente o oposto e vai se arrepender e vai se tornar desgostosa e vai procurar você em auxílio. Você novamente terá que começar tudo de novo, caminhando mais uma vez com ela, mais uma milha, explicando mais uma vez, orando, ensinando o texto bíblico, e ela pode vir a tropeçar outra vez. Apenas o amor que temos pelo próximo, pelos nossos irmãos em Cristo, é que nos faz continuar insistindo nesse relacionamento discipulador. Tá? Discipulado pressupõe expor-se e deixar ser conhecido por outra pessoa. Também em um relacionamento é natural que a outra pessoa passe a conhecer você e a conhecer mais da sua vida, da sua forma, e ela pode em determinado momento ver facetas suas que você não estava tão disposto a apresentar a outras pessoas. Nesse ponto, apenas o amor é que faz com que a gente se permita ser conhecido por outras pessoas, sem o medo de, muitas vezes, criar constrangimentos e compreensões equivocadas. Os relacionamentos de discipulados podem ser ótimos, mas até estes demandam um amor perseverante, como num casamento. O interessante aqui, fazendo um paralelo entre o casamento e um relacionamento discipulador, guardadas as suas devidas proporções, é que muitas vezes, porque nós temos uma visão muito romantizada do amor e do casamento, nós achamos que o casamento deve ser apenas um mar de felicidades. E quando os problemas vêm, a gente quer desistir e sair fora, porque não foi para isso que nós casamos. Os problemas são naturais dentro de um relacionamento. São duas pessoas com gostos diferentes, com pensamentos diferentes, com muitas vezes perspectivas diferentes da mesma situação. E porque vocês um dia amaram um ao outro, desejaram então compartilhar a vida um com o outro e, óbvio, lidar com os problemas que surgirão ao longo do relacionamento. Guardadas as devidas proporções, um relacionamento discipulador tem disso também. Tá? Você vai perseverar, ainda que os problemas apareçam, ainda que as dificuldades se levantem, ainda que os desentendimentos apareçam. Você vai perseverar nesta relação de maneira a perceber
a melhora espiritual na vida daquele que está sendo discipulado. Esse é o seu objetivo. É porque você ama a outra pessoa que você tolera as dificuldades, que você passa pelas dificuldades, para que essa pessoa um dia possa estar cada vez mais semelhante ao nosso Salvador Jesus. Ainda dentro da ideia de que o discipular demanda amor, o amor recebe com humildade a crítica que muitas vezes surge em um relacionamento de discipulado. O amor e a vaidade não trabalham bem juntas. Então, como nós falamos, amar alguém, se relacionar com ela em um ambiente de discipulado, pressupõe permitir ser conhecido. E ao permitir ser conhecido, você vai se abrir a críticas também. Você também deverá fazer críticas ao comportamento desta outra pessoa. Haverá a possibilidade do discipulador fazer críticas ao discipulado, assim como do discipulando fazer críticas ao discipulador. Nesse processo, o amor e a vaidade, eles não trabalham bem juntos. O cristão é humilde por natureza, deve ser humilde por natureza. Está lá dentro do escopo do fruto do Espírito, a humildade, a mansidão, o domínio próprio, a ideia de que eu compreendo que eu sou alguém em formação, em santificação, em transformação. Ainda que um cristão esteja há mais tempo na caminhada de fé e tenha mais experiência na vida cristã, isso não o tornou perfeito. Nós só alcançaremos a perfeição no dia da volta de nosso Senhor Jesus Cristo, quando nossos corpos forem finalmente glorificados. Mas enquanto esse grande dia não chegar, nós caminhamos em direção à perfeição, buscando sempre ser melhor hoje do que fomos ontem. Eu já comentei em outro momento que o linguajar não parece cristão, parece mais o linguajar de outras matrizes religiosas, mas você precisa evoluir na caminhada cristã. Você não pode ser hoje a mesma coisa que você era ontem, amanhã você não pode ser a mesma coisa que você é hoje. Você deve progredir na vida espiritual, deve crescer na vida espiritual. E para crescer bem, você deve entender que você está sendo moldado à imagem e semelhança de Jesus. E todo aquele que compreende que é moldado, que está sendo moldado, terá um comportamento humilde. O amor se doa humildemente em um relacionamento de discipulado. Construímos um capital relacional a fim de gastá-lo para o bem de quem amamos. O amor, ele nos permite, nessa relação, construir um capital. Aqui a ideia, basicamente, é de fazer uma poupança mesmo, uma poupança de relacionamento. A relação entre os dois, entre discipulador e discipulando, se estabelecerá a ponto de você ir acumulando valores, de forma que você vai gastar isso com a outra pessoa. Você vai gastar esses valores investindo em outra pessoa, de maneira que você vai suportar as dificuldades que caminharão ao longo do tempo, que se estenderão durante esse relacionamento, que aparecerão durante esse relacionamento, de maneira a ver o objetivo final, que é perceber aquela pessoa crescendo na vida cristã, sendo moldado e se assemelhando cada vez mais ao nosso Senhor Jesus Cristo. Por fim, o amor nos permite encerrar relacionamentos de discipulado. Nós não somos deuses, nós não somos Deus, nós não podemos oferecer tudo o que a pessoa necessita. Deus pode nos usar por um tempo e em seguida usar outra pessoa. Aqui é um ponto interessante. Pode ser que chegue um momento em que um relacionamento discipulador precise ser interrompido. De repente, você começou a discipular alguém que Deus chamou para o ministério pastoral. Vamos dar um exemplo aqui. De repente, a sua capacidade teológica chegou a um limite. Você não conhece mais, você não detém mais conhecimento e muitas vezes você não tem a aptidão ou o desejo de aprofundar-se em outros temas. Chegará um momento em que essa pessoa que você está sendo discipulada, se ela foi vocacionada ao ministério, ela precisará ser agora discipulada por alguém com mais conhecimento, com mais capacidade, que possa ir moldando ela de forma que ela possa ser de fato usada no ministério para a honra e glória de nosso Senhor. Então é necessário ter essa sabedoria, ter essa percepção de que às vezes o relacionamento chegará ao fim. Você não tem todas as coisas para dar para outra pessoa. Como nós dissemos ali, nós não somos deuses, nós não somos Deus, tá?
Não podemos oferecer tudo o que a pessoa necessita. De repente vai chegar um ponto em que aquilo que você pode oferecer a outra pessoa vai se esgotar. Esse é o momento de compreender que o relacionamento discipulador se encerra e ela então passará a ser discipulada por alguém que pode oferecer outras coisas, outras demandas. Isso não necessariamente tem a ver apenas com conhecimento espiritual ou conhecimento teológico. Isso pode ter a ver também com fases da vida, tá? Vai chegar um momento em que, de repente, a pessoa que você está discipulando vai entrar numa outra fase da vida em que você não pode auxiliá-la naquele momento porque ou você não tem experiência naquela fase de vida, ou você não tem conhecimento sobre aquela fase de vida, e outro cristão, outro irmão na fé poderá auxiliá-lo melhor. E aí o amor que você tem por essa pessoa permitirá entender que é hora dela seguir sendo discipulada por outra pessoa, porque no fim das contas os discípulos não são nossos discípulos, eles são sempre discípulos do Senhor Jesus Cristo. Nós somos apenas meros instrumentos na mão do Senhor Jesus, auxiliando essas pessoas a serem moldadas pelo Espírito de Deus na imagem e semelhança de nosso Senhor Jesus Cristo. Concluindo, meus irmãos, caminhando para o fim de nossa aula de hoje, nós temos a conclusão a que nós chegamos é que cada um de nós foi chamado para amar e ser amado. Você foi chamado por Deus para amar aos outros e também ser amado pelos seus irmãos. Tudo que o Senhor lhe concede tem a finalidade de mais tarde ser entregue a outras pessoas, de uma ou de outra forma. Qualquer tempo, verdade, oração ou amor que ele lhe der pode ser usado para beneficiar o próximo. Aqui existe um ponto interessante. Nós muitas vezes falamos de mordomia cristã e nós pensamos única e exclusivamente em administrar os nossos bens, as nossas posses financeiras. E limitamos a mordomia apenas a pensar sobre dízimo, oferta, devolver para a igreja, alguma coisa nesse sentido. A mordomia é muito mais do que isso. Tudo o que Deus lhe deu, tudo, e tudo, eu quero dizer tudo, tá? Sabedoria, conhecimento, inteligência, posses, tempo, capacidades, percepções da vida, tudo que você tem é dado por Deus. Tudo é graça de Deus sobre a sua vida. E tudo que Deus lhe deu deverá, em um momento ou outro, ser usado para abençoar outras pessoas. Nós não somos donos de nada, nós somos administradores, nós somos mordomos daquilo que Deus nos deu. Por isso, nós devemos administrar para a honra e glória do Senhor. E ao administrar para a honra e glória do Senhor, isso fatalmente nos levará a usar aquilo que Deus nos deu para abençoar outras pessoas e auxiliar outras pessoas a serem moldados à imagem e semelhança de Jesus, a serem discipulados para que se tornem cada vez mais semelhantes a Jesus, para que sigam Jesus melhor e mais de perto. Você foi chamado para amar outras pessoas. Você será amado nesse processo também, porque outras pessoas foram chamadas para amar você também. Tudo que o Senhor nos concedeu tem de fato a finalidade de ser entregue a outras pessoas, de uma maneira ou de outra. Você fatalmente precisará usar tudo aquilo que Deus lhe deu para abençoar outras vidas. Por isso, coloque um projeto na sua vida cristã. Discipule outra pessoa, discipule um outro cristão. Auxilie essa pessoa a ser mais próximo a Jesus, mais semelhante a Jesus. Dedique tempo, use aquilo que Deus lhe deu, o conhecimento que você tem, o tempo de vida cristã, às vezes as suas posses também, para auxiliar outras pessoas a serem moldados à imagem e semelhança de Jesus. Com isso, eu vou encerrando essa aula de hoje. Nós hoje estamos em um sistema um pouquinho diferente, eu não estou ao vivo, você talvez já deva ter percebido. Nós estamos utilizando aquele sistema de estreia do YouTube e também do Facebook, que permitirá que ao longo da programação, ao longo da aula, nós possamos interagir por meio do chat, por meio ali do bate-papo. Se você tem alguma dúvida, você pode ir fazendo suas perguntas, você pode fazer suas perguntas no chat, eu vou estar ali acompanhando e na medida do possível responderei. Se você não desejar fazer perguntas, dúvidas por meio do chat, você também poderá entrar em contato conosco pelas nossas redes sociais que estão na descrição desse livro. Você pode mandar, na descrição desse vídeo, perdão.
você pode colocar sua pergunta nos comentários desse vídeo ou pode procurar-nos por meio das redes sociais e enviar a sua pergunta, ou ainda enviar para o nosso e-mail da igreja, ibopvh@gmail.com. Poderá mandar uma mensagem por e-mail e nós, assim que recebermos, responderemos na medida do possível, na medida da nossa capacidade. Se nós não tivermos condições de responder a sua pergunta, nós com certeza procuraremos pessoas, outros irmãos em Cristo que tenham condições de sanar a sua dúvida. Nós vamos encerrar com uma oração. Eu quero também externar aqui os meus parabéns a todas as mães, tá? Pelo Dia das Mães. Hoje eu estou gravando isso no sábado, mas esse vídeo será publicado no domingo. Então, que Deus abençoe a todos vocês, que vocês entendam cada vez mais que a graça que lhes foi dada da maternidade é de fato compartilhar daquilo que é da natureza de Deus, gerar a vida, permitir que uma vida seja gerada no seu ventre, num mundo em que nós vivemos, em que a maternidade tem sido cada vez mais relativizada, seja pelas preocupações profissionais, seja até pelas ideologias que estão sendo disseminadas no nosso meio, de que o meu corpo, minhas regras e coisas semelhantes, nós precisamos cada vez mais celebrar aquilo que Deus nos concedeu como graça, participar daquilo que é da natureza dele, gerar a vida, dar vida, permitir que a vida seja produzida ali, seja desenvolvida no ventre. Por isso, assim como o anjo diz lá para Maria que ela de fato é agraciada porque ela geraria no seu ventre o Salvador, todas as mães de fato são agraciadas porque Deus permitiu a elas a graça de participar daquilo que é da sua própria natureza. E as nossas irmãs que não tiveram a graça de gerar gestacionalmente uma vida, mas que de alguma forma foram importantes na criação de alguém, exerceram o papel da maternidade na vida de alguém, seja pela adoção, seja pela criação ou por outros meios, entendo que isso também é graça de Deus, também é bênção de Deus para as suas vidas, é bênção de Deus para a vida daqueles que foram criados e recebidos por todas vocês. Por isso, meus parabéns a todas as minhas irmãs que são mães, todas aquelas que exercem o ofício maternal, que Deus dê graça, dê sabedoria, que Deus derrame bênçãos sem medidas sobre a vida de cada uma, porque vocês, de fato, merecem essa graça do Senhor, de fato, são objeto desse amor gracioso de Deus. Vamos encerrar essa aula com uma oração. Peço que você me acompanhe nessa oração e hoje à noite, no domingo, estaremos ao vivo transmitindo a mensagem do Senhor, dando continuidade na nossa caminhada pelo livro de Atos. Oremos então. Senhor, dá-nos graça, Pai, dá-nos graça para desenvolvermos a nossa tarefa de discipular os nossos irmãos, que nós possamos compreender que isso não é uma possibilidade, é de fato um comando, é uma ordem que Tu nos deu. Então, nos dá a condição necessária para desenvolver isso. Dá-nos o amor necessário, Pai. Faz brotar no nosso coração, aquece o nosso amor, Pai. Também quero Te pedir por todas as mães, que o Senhor abençoe nesse dia especial, que esse dia de fato seja um dia de celebração, seja um dia de alegria, seja um dia de contentamento, que elas possam perceber e serem agraciadas cada vez mais pela compreensão de que o Senhor concedeu a elas participar daquilo que é da Tua natureza, gerar a vida. E aquelas outras que não tiveram a oportunidade de participar da geração da vida propriamente dita, mas que dedicaram a sua vida para a criação de outra pessoa, para a educação de outra pessoa, que elas também possam perceber que foram agraciadas de alguma forma por Ti. Que tudo seja percebido por nós como graça vinda de Ti, Pai, como bênção vinda do Teu trono em nosso favor. Guarda-nos, livra-nos de todo mal, é o que Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Até mais tarde na mensagem que transmitiremos logo mais à noite. Fique na paz e até a próxima.